Então, a nossa apostila aqui, ela vai falar um pouquinho sobre, agora, essa questão da crítica textual, que seria, assim, propriamente um ramo do estudo, conforme a gente já falou isso em um outro momento, quando a gente fala sobre, pegando daquela parte introdutória de Introdução à Sagrada Escritura, lá do Catecismo, a gente comenta sobre isso, né? A crítica textual, que seria um ramo que vai se utilizar da arqueologia, que vai se utilizar de alguns elementos de documentos que são encontrados, vai fazer um confronto entre esses documentos, o que é mais próximo do original, através de alguns estudos, propriamente, que são estudos internos, ali dentro desses comparativos da própria Sagrada Escritura, externos, que são os documentos que são encontrados, sei lá, em Qumran, em outro lugar, alguma gruta, alguma coisa assim, testemunho de um pai da igreja, especialmente os primeiros, né, os mais próximos ali de Cristo. Então, a crítica textual vai nos ajudar no estudo do ramo da Sagrada Escritura, é claro. Contudo, uma coisa que é importante, que às vezes acaba se tomando de uma coisa muito fria, o que não pode acontecer na Sagrada Escritura. A apostila fala dos gêneros literários, dos sentidos da Sagrada Escritura também, que estão presentes já na parte do catecismo, conforme a gente já falou sobre isso. É só olhar na apostila, depois os métodos histórico-críticos, que vão ser esse estudo que também já foi falado, para procurar assim o que é mais próximo do período redacional daquele livro, daquele texto da Sagrada Escritura, é, depois o que é mais o local, enfim, quem é o autor. Então, o método histórico-crítico vai se ocupar disso, que se chama método diacrônico, que é uma questão mais de ver a Sagrada Escritura no seu ramo mais, digamos, separado, enquanto sincrônico vai procurar ver a Sagrada Escritura num elemento mais de conjunto. Isso é desenvolvido aqui, às vezes se acaba caindo num certo exagero do método histórico-crítico, aí esquece esse elemento divino da escritura e acaba ficando preso a um elemento meramente humano. E aqui se coloca um pouquinho sobre isso, a grande responsabilidade da própria igreja e daqueles que estudam a Sagrada Escritura para poder oferecer um elemento de compreensão da palavra de Deus, de encontro com Deus, e tudo mais. Então são partes assim um pouco mais, mais práticas, que termina esse ponto, depois vai se falar sobre a tradição. Aqui vocês podem olhar na própria apostila. E por fim, o último tópico que eu tinha me proposto de acordo com lá o roteiro de estudos, que era falar um pouquinho sobre o magistério da igreja. Então, onde se tem esse ofício, o magistério que tem o ofício de guardar a palavra, de guardar a revelação e, ao mesmo tempo, de transmissão dessa revelação. Então, o magistério se ocupa em preservar o que foi recebido pela Escritura e pela tradição, e depois de transmitir isso aos fiéis, de transmitir isso aos batizados. Essa tarefa, ela está a cargo dos bispos, por isso fala magistério, através de um carisma que a pessoa, quando é ordenada, no caso episcopo, então lá o bispo ele recebe esse carisma próprio de guardar a palavra, de transmissão da palavra. Isso se dá por meio de um magistério chamado ordinário, que é quando o bispo ensina de acordo com a unidade com o Papa. Então sempre tem que estar unidade com o Papa, unidade com os demais membros do magistério. E se chama também um sujeito, perdão, é um magistério que se manifesta extraordinariamente. Isso é quando o Papa fala ex cátedra, dá uma definição assim, de algum dogma, alguma coisa por ele mesmo, ele tem essa autoridade, ou através dos concílios ecumênicos, é o que nós chamamos de magistério extraordinário. Isso está aqui presente a forma também histórica e tudo, de acordo com essa apostila. As funções, que, conforme eu já falei, que é de guardar a revelação e de transmissão dessa revelação, e isso no que diz respeito à fé e moral.
Então, se o magistério fala sobre culinária, isso não, não diz respeito ao magistério, não diz respeito à revelação. Mas se fala sobre fé e sobre moral, aí sim isso diz respeito à revelação, ok? É, e então seria mais ou menos isso. O último ponto é a magistério e atividade teológica, ou seja, os teólogos eles colaboram para uma boa compreensão do magistério. O campo teológico ele sempre tem que estar em harmonia com o magistério da igreja. A teologia, o estudo, os teólogos oferecem uma contribuição para o magistério que vai analisar se aquilo está concernente com o depósito da fé, o dado da revelação ou não. Então, a verdadeira teologia, de acordo com a nossa compreensão católica, ela se dá assim, ok? A apostila, apesar de ser em espanhol, uma apostila clara, qualquer dúvida, estou à disposição, ok? Que Deus abençoe a todos.